Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma live, o tema de hoje é sobre doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Você vai aprender aqui de forma objetiva e clara o que fazer, como costumam os seus sintomas, enfim, diagnóstico, quem você pode procurar e o que fazer, certo? Então eu espero que você aproveite bastante. A live vai ficar salva para você poder ver, rever o quanto você quiser. Obviamente participa, porque quanto mais doença de Crohn é algo rápido de se falar, mas quanto mais vocês conseguirem participar, melhor fica, tá? Porque a gente consegue entender, eu consigo entender o que vocês estão querendo aprender sobre a doença de Crohn. Doença de Crohn e retocolite é mais um grupo de doenças autoimunes. Lá no final, perto do final da nossa live, vou estar falando sobre alguns alimentos que é importante você saber para retirar se você tem retocolite ou doença de Crohn. Então fica ligado até o final porque vai te ajudar bastante, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. E antes de começar a nossa live, aquele boa noite para Dani que chegou, para Laila, boa noite para Fernanda, boa noite para Maria Lúcia, boa noite para Lu, boa noite para a doutora Lucinéia, a Gabi, para Valesca, para Flávia, Carmélia, boa noite para Cristina, para Dani, para Eliane, para Yara, boa noite Cida, um grande beijo, boa noite para Maiara, boa noite para Sandra aqui, para Flávia, boa noite Morgana, um grande beijo, boa noite pessoal, o áudio tá bom para vocês? Tudo boa noite pro pessoal que está chegando. Só me confirma se o áudio tá bacana aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui também o tema de hoje. Doença de Crohn e retocolite. Só me confirma se o som tá bom para vocês, por favor. Pra gente poder começar. E aqui eu vou fixar aqui para vocês. Pronto. Então a Lu falou que tá ótimo. Beleza. Então vamos lá. Um grupo de doenças autoimunes que é super importante. Está relacionado com o trato gastrointestinal e acomete tanto homem quanto mulher. Uma doença autoimune que é super importante vocês passarem essa live adiante. Se você é a primeira vez que está aqui, não esquece de apertar esse aviãozinho e chamar pelo menos 2 pessoas para uma bolinha verde lá da sua lista de contatos, porque eu tenho certeza que uma pessoa ou outra que você vai conhecer tem algum problema intestinal e é importante saber que essa possibilidade de doença de Crohn, retocolite pode estar na vida delas, principalmente porque vem aumentando sim a quantidade de pessoas com retocolite, com doença de Crohn. Não esqueçam de que, se você tiver alguma pergunta, tem uma bolinha aqui com um ponto de interrogação, uma nuvenzinha, e você pode colocar lá sua pergunta. Coloca lá, por favor, para que a gente consiga conversar aqui, porque aí eu coloco a pergunta aqui na frente de todo mundo e a gente consegue discutir. Não tem problema nenhum, não fique envergonhado, a gente não está aqui para julgar ninguém, a gente está aqui para trazer informação e você aprender sobre saúde, combinado? Bom, então vamos começar a falar, vou trazer informações para vocês e qualquer dúvida vocês colocam aí, tá certo? É uma live que a gente sempre faz uma live muito objetiva e clara para que você entenda realmente o que é a doença em si que a gente está falando. E também o que a gente pode estar falando, tá melhorando. Você vai entender desde sintomas, desde algum tipo de diagnóstico e o que a gente pode estar tratando, certo? Bom, então, doenças inflamatórias intestinais. Esse é o grupo da retocolite e da doença de Crohn. A doença de Crohn e a retocolite, elas têm um sintoma muito parecido. O sintoma mais comum entre elas é a diarreia. Então, pessoas que têm diarreia, não é porque você vai todo dia no banheiro e você tem diarreia que está normal. Pode ser que não esteja. E quando a gente está falando de doença de Crohn, a gente está falando de uma doença autoimune. Então, como todas as doenças autoimunes que a gente fala aqui,
Antes, o que é uma doença autoimune? Se você tem doença de Crohn, saiba que é uma doença autoimune. E doença autoimune é aquela em que o seu sistema imunológico não funciona como deveria funcionar. Como ela deveria funcionar? Defendendo o seu organismo de vírus, bactéria, fungo, metais, enfim. E não atacar seu corpo, porque o seu corpo ela deveria reconhecer que é algo amigo, que é benéfico, que não deve ser atacado. Quando você tem alguma doença autoimune, você tem uma ativação desse sistema imunológico que é disfuncional. Ao invés de ele só te defender, ele vê o órgão-alvo, no caso que a gente está falando, doença de Crohn e retocolite, o intestino, e ataca a musculatura lisa. Então, a musculatura que é revestida, o intestino, é agredida por anticorpos. Qual que é a diferença da doença de Crohn e retocolite? Básica, tá? Retocolite pega o nome, reto e cólon, então intestino grosso. Então, se a gente pegar de forma bem didática, a gente tem como se fosse um C, né, que é o cólon. Então, você tem o cólon, começa aqui do lado direito, lá embaixo, onde algumas pessoas já operaram o apêndice, sobe aqui quase próximo aqui da região, uns 4 dedos do umbigo, e aí faz essa trajetória aqui e desce lateralmente também até chegar no reto. Então, reto, colite, pega o reto e o cólon. O que a doença de Crohn faz? Ela não comete só essa região. Ela acomete todo o trato, pode acometer qualquer parte do trato gastrointestinal, desde a boca, com aftas que não melhoram, até o ânus. Tá? Então a gente tem essa questão, é uma doença que acaba sendo mais geral, pode acometer estreita, né, o canal do intestino, pode acometer, que nem eu falei, a afta, então pode acometer esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. O que a gente precisa saber? Tem uma parte que é mais comum de acometer a doença de Crohn, que é lá no finalzinho do ilho, que a gente fala de ilho terminal, próximo à parte do cólon. Tem uma regiãozinha lá chamada ilho secal, que é próximo ao apêndice que você tem. Lá é um local muito comum de ser acometido na doença de Crohn. E aí, qual sintoma que vai ter? Se é uma doença inflamatória. Lembra? Toda vez que tem inflamação é quando você aciona o sistema imunológico. Se eu tenho um sistema imunológico que ataca o meu intestino, isso a gente precisa entender. Inflamação, eu vou ter dor, principalmente aqui embaixo no lado direito. Se você pegar o seu umbigo e traçar uma linha horizontal, você vai ter a parte de baixo do seu lado direito, é uma região que mais acomete quem tem doença de Crohn, tá? Bom, interessante saber disso, mas quais outros sintomas? Diarreia. A diarreia é muito mais importante na doença de Crohn do que a retocolite. A retocolite também tem diarreia, só que é uma diarreia um pouco menos explosiva, vamos dizer assim, menos volume, mas as duas dá ao longo do dia inteiro, dá de madrugada, dependendo, à noite, de manhã, de tarde, tá bom? Então é importante você saber disso quando você está pensando, será que eu tenho? Tá? Esse é um ponto. A gente tem sintomas, então, pode perder peso por conta da diarreia, tem algumas pessoas que começam a ter problema de absorção de nutrientes, tá? Isso é muito comum nessas doenças inflamatórias intestinais, porque você acaba danificando a mucosa, então a capacidade de absorver vitaminas e minerais diminui. Diagnóstico, a gente pode pedir exames de sangue, tem anticorpos que a gente pode dosar, por exemplo, o ASCA e o ANCA, tá? Então, ANCA e ASCA são anticorpos, mas enfim, o seu médico pode pedir. A gente pode solicitar uma ressonância magnética, se for o caso. A colonoscopia com biópsia é a melhor coisa para se fazer, porque aí a biópsia vai mostrar se há ou não lesão. E aí, beleza. Bom, essa é a parte convencional. E aí, o que eles observam?
na medicina convencional é aquilo que a gente falou. Poxa, eles sabem que é uma doença autoimune. Eles sabem que está relacionado com o sistema imune da pessoa. Só que o que acontece, qual que é o objetivo então deles? Se está relacionado com o sistema imune, vamos deprimi-lo, vamos suprimir, vamos botar uma fita no sistema imunológico e deixá-lo inativo, porque aí ele não ataca o intestino. Seria muito bom, é ótimo isso, pensando apenas no intestino. Mas, e as outras coisas? Por exemplo, se você vai imunossuprimir, e na doença de Crohn também tem relação, uma das coisas que pode acontecer é ter abscesso na região do reto, tá? Na região anal também, um abscesso, ou seja, acumula pus. Pus é o quê? Macrófago morto e tem bactéria lá. E isso daí é importante você saber por quê? Porque o imunossupressor ele pode sim favorecer também essa questão de você deixar o sistema imune incapacitado de resolver o problema. Quer dizer que você não pode utilizar corticoterapia, imunossupressor? Pode, mas de repente num quadro de crise. O que eu falei para vocês hoje, nos stories, quem acompanhou, é justamente isso. Os imunossupressores corticoides, eles estão aí por uma função e têm o seu benefício na vida de uma pessoa com doença autoimune. Que é quando ela está em crise. Por algum motivo entrou em crise e aí sim, a gente pode utilizar o corticoide, o imunossupressor. Mas se ela está razoavelmente ok, está com sintoma, mas não está numa crise mesmo, por que não estimular a melhora dos hábitos? E isso é importante. Na doença de Crohn, se você entender que sim, existe essa parte de diarreia, existe essa questão do abscesso que pode ocorrer, mas só o imunossupressor pode não ser interessante. Pode ser que a gente precise entender um pouco mais. O que a gente preza aqui é justamente isso. Não é abandonar o tratamento convencional das medicações, mas é entender, fazer com que a gente use a menor dose possível, ou então não usar, e trabalhar junto a isso o estilo de vida, porque com o estilo de vida e otimização de vitaminas e minerais, você é capaz sim de equilibrar o seu sistema imune e entrar em remissão. Então tem pessoas, por exemplo, que tendo doença de Crohn, por exemplo, doença de Crohn, já vamos tirar algumas coisas aqui, não é uma doença genética. Então, eu tenho receio de ter um filho com doença de Crohn. Pode acontecer? Pode, mas muito pouco provável a questão genética esteja envolvida. Eu tenho doença de Crohn, foi por conta da minha mãe também? Não, então não tem a questão genética, tá? Genética não é muito mais epigenética, é muito mais o ambiente. O que a gente sabe? Que o ambiente, principalmente, como que você vai favorecer uma doença inflamatória intestinal? Quando você inflama direto o intestino. Então, se você é uma pessoa que ao longo da vida, primeiro, nasceu de parto cesárea e não de parto normal, você já tem um fator de risco. Não foi amamentado, fator de risco. Quando criança, teve muita amidalite, repetição, usou muito antibiótico, destruiu a sua flora intestinal. Desbiose também favorece. Todas as doenças autoimunes que têm relação com o intestino, costuma ter. Ainda mais uma doença inflamatória intestinal, aí vai ter mais. Aí pega essa pessoa, aí você vai ver, ela operou a amígdala, diminuiu mais o sistema de defesa dela. Operou o apêndice, né? Fez apendicectomia, também mais locais, né? A gente sabe que o apêndice atualmente é muito bem estudado, porque antes falavam, não presta para nada, nem deveria ter. E hoje a gente vê que um local, além de ser é muito importante para o sistema imune, é importante para a flora bacteriana intestinal. Então é como se fosse uma reserva de bactérias boas, de probióticos, o apêndice. Então tem um fator muito importante na saúde. Então, bom, a gente tem que saber disso, são fatores de risco.
É muito estresse, né? É anticoncepcional, é uma alimentação altamente inflamatória, com muita gordura, é, muita gordura vegetal, de péssima qualidade, então frituras, farinhas, tudo que vai inflamando, lácteos que inflamam demais o intestino, isso vai trazendo riscos para piorar a sua saúde gastrointestinal. Ingestão de processados, de embutidos, de açúcar, de refinados, de álcool, tudo isso vai sendo fatores que vão se somando e aumenta assim o risco de uma doença autoimune, por exemplo, a retocolite. Tá bom? Então são algumas coisas que são fatores de risco. Então a gente falou um pouquinho de um mito que às vezes a pessoa acha que é genética, não é? Ficou com receio também, vou engravidar. Pessoas que têm doença de Crohn podem engravidar, podem ter filho? Podem. A única coisa que é super importante é você, obviamente, pegar e controlar a sua doença autoimune antes de ter o seu filho, justamente porque se você tem uma doença autoimune, é bom você estar em remissão ou próxima dela, em equilíbrio, para que você consiga ter uma gestação mais favorável, tanto para você quanto para o seu filho, tá bom? Então, são coisas que a gente precisa cuidar. Então, dentro dessas questões, a gente já tem muita informação sobre, doença de Crohn, retocolite. Então, a gente já vê os fatores de risco. A gente já viu como a medicina convencional trata. E aí, como que a gente pode tratar de forma integrada? Deixar os corticoides e imunossupressores e anti-inflamatórios para um segundo plano ou um plano de urgência, de emergência, vamos dizer assim. Deixar o estilo de vida, otimização de vitaminas, como o plano principal quando a gente quer melhorar a qualidade de vida de um paciente. Então, primeira questão, obviamente, se você tem uma doença que ataca o seu trato gastrointestinal, que pega o seu esôfago, o estômago, enfim, que é a doença de Crohn, ou que pegue apenas o colo e a região do ânus, que é o reto, o sigmoide, enfim, e o ânus, você precisa, obviamente, avaliar como está a sua alimentação. Se a sua alimentação tiver, que nem a gente comentou agora, com muito embutido, com muito processado, com muito açúcar. O que é embutido? É o salaminho, é a mortadela, entendeu? Os defumados, tá? Tudo isso agride muito o intestino. Para todo mundo, a gente tem que entender que isso é importante. Se a gente está com uma alimentação inflamatória, que aí a gente vê muita fritura, aí obviamente glúten, laticínios, que destrói o intestino, tá? Os óleos vegetais, então óleo de canola, óleo de girassol, óleo de algodão, tá? São alguns dos óleos que você utiliza, pode estar utilizando, isso piora a sua saúde intestinal. Pouca ingestão de fibras, porque muitas pessoas se preocupam muito com a questão do probiótico. O probiótico ele é a bactéria viva. Para ele estar vivo lá no seu intestino, ele precisa de alimento. Se o alimento é de má qualidade, não adianta nada, você está jogando dinheiro fora, principalmente porque os probióticos são caros, não são baratos. Então, ao invés de pensar nisso, pensar em alimentar melhor a sua flora intestinal. E a flora intestinal ela é bem alimentada quando você tem diversidade e quantidade. Então, quando você tem fibra de diversos alimentos e uma quantidade adequada, vai ajudar na saúde com certeza. Então, a alimentação é importante. E antes da gente falar, eu não esqueci, eu vou falar aqui também da alimentação que para quem tem retocolite e doença de Crohn, já, eu só vou pegar aqui e vou ver se tem alguma questão sobre doença de Crohn. Ele mandou assim, ó, doença de Crohn tem cura?
as doenças autoimunes, pessoal, elas não têm cura, elas entram em remissão. Como assim? Quando você muda os seus hábitos, você você entra em remissão, deixa ela quieta. Você consegue equilibrar o sistema imune, mas você não consegue fazer com que ele pare de agredir. Se você voltar ao estímulo, ele volta à agressão. Por isso que é uma mudança de hábito que a gente vai procurar realmente ter um hábito novo favorável à remissão da doença autoimune em si. Tá bom? Isso é importante vocês saberem. Bom, quando a gente tem doença de Crohn, então a gente está falando dessa parte alimentar. Uma das coisas que você, então, vai ter que fazer, como se fosse, vou passar aqui para vocês, como se fosse um roteirinho que quem tem doença de Crohn precisa seguir em termos de alimentação. Primeiro, hidratação. Importante hidratar, porque isso daí vai ser muito bom por conta das fibras. A alimentação. Legumes. Pelo menos em 300 a 600 gramas de legumes por dia, com a maior diversidade que você conseguir. Frutas podem ser ingeridas. Quantidade de proteína tem que ser adequada, não dá para você ficar exagerando, tá? Então, excesso de proteína animal, isso pode piorar, sim, porque se aumenta a inflamação. Assim como você pegar e tirou a carne vermelha, mas mantém glúten, laticínios, isso também favorece a piora do Crohn, da retocolite. Você, sabendo disso, você já está bem melhor. Fruta pode ser consumida. Agora, uma coisa não deve ser consumida quem tem doença de Crohn e retocolite, que são os frutos do mar, principalmente camarão, tá? A parte de mexilhão, essas coisas, não é interessante, porque você tem uma semelhança estrutural entre os frutos do mar e a musculatura lisa. Então, para quem tem doença de Crohn e retocolite que produz anticorpo contra a musculatura lisa, o que acontece? Você come esse tipo de alimento e o seu sistema imunológico reconhece os frutos do mar como parecido com a musculatura lisa do seu intestino e ataca. Então pode piorar, sim. Tem que ficar de olho nessa questão. Só isso resolve? Que nem, olha só a pergunta que me mandaram aqui. Pergunta assim, ó. Percebo que numa maioria as doenças autoimunes, a remissão é tratada com alimentação. É bem isso? Passa pelo processo de remissão uma boa alimentação. Só que uma boa alimentação não é a única coisa que você deve fazer quando você tem doença autoimune. Porque a doença autoimune, ela é complexa e ela é multifatorial. Um dos fatores está na parte alimentar. Então, sim, seu raciocínio está certo, mas incompleto, certo? Importante saber disso. Então, por isso que a gente sempre fala da alimentação. Porque se você... por exemplo, uma das coisas que a gente precisa fazer, otimizar o sono. O sono, estando otimizado, sendo reparador, tendo uma boa noite de sono, acordando descansada, é óbvio que a gente vai ter um benefício para quem tem doença autoimune. Porque você equilibra o sistema imunológico. O sistema imune, ele depende, para ser saudável, depende do seu sono. Se o seu sono está ruim, se você tem um sono ruim, se você dorme, acorda várias vezes à noite, enfim, você vai ter um sistema imune mais bagunçado, vamos dizer assim, e mais favorável a ter uma crise autoimune, tá bom? Bom, sabemos disso, então a parte alimentar, a parte do sono também é importante. Estresse, para quem tem doença de Crohn e retocolite, é importante isso, modular o seu estresse, seja com terapia, seja com a questão de técnicas de meditação, tá? Pode ser utilizado, por exemplo, a gente pode utilizar alguns fitoterápicos que modulam a parte do cortisol, que a gente fala que são adaptógenos, tá? Então, por exemplo, tem o ginseng, tem a rhodiola rosa, tem a ashwagandha, né? Tem alguns fitoterápicos que têm essa função de dar uma reduzida na liberação de cortisol quando você está estressado. Isso ajuda bastante,
principalmente quem tem doença de Crohn, porque sim, a doença de Crohn e a retocolite podem ser ativadas quando você está em picos de estresse. Então tome cuidado com isso. Terapias vão te ajudar com certeza a reduzir esse impacto e também a sua resposta ao estresse, tá bom? A atividade física é super importante porque você mobiliza as toxinas, você ajuda a eliminar a toxina, tá? Você melhora assim a saúde intestinal. Então é importante você fazer atividade física diariamente, porque o sedentarismo inflama e quando inflama você tem piora do seu a maior ativação do sistema imune, tá bom? Só isso? Óbvio que não. Aí a gente vai para a parte, então a gente falou da otimização, a semana passada a gente falou sobre os hormônios, é importante avaliar, porque às vezes o paciente com doença de Crohn e retocolite precisa de uma avaliação do cortisol, porque a deficiência de cortisol pode favorecer a piora do quadro. Tem que avaliar os níveis de testosterona e de DEA, tem que avaliar os níveis de estrogênio. A gente sabe que o excesso de estrogênio é um grande gatilho para a doença de Crohn, tá? Inclusive tem artigo já mostrando o excesso de estrogênio como sendo um gatilho, a predominância estrogênica sendo um gatilho para a doença de Crohn. Obviamente, a gente tem vários gatilhos, tá? Tem vírus, bactéria, infecções que você pode ter tido, vacinas que você pode ter recebido, enfim. Tudo isso pode te ajudar a apresentar essa doença. E aí, obviamente, agora sim a gente vai pensar quais suplementos a gente pode pensar para otimizar quem tem doença de Crohn. Bom, antes de mais nada, é óbvio, a gente precisa melhorar a digestão. Então, enzimas digestivas ajudam e muito. A enzima digestiva vai ser capaz de digerir melhor o alimento e evitar que o sistema imune seja ativado por meio da sua alimentação. Esse é o primeiro ponto. Segunda questão, eu gosto muito da glutamina, porque a glutamina ela ajuda, ela nutre as células intestinais, isso ajuda bastante, principalmente no caso de doença de Crohn. Retocolite não tem tanta coisa assim, porque a retocolite ela vai ter muito mais benefício com, por exemplo, uma aloe vera, uma cúrcuma, e aí junto com isso as fibras, principalmente carboidratos complexos, tá? Porque é de lá que a flora intestinal pega e produz, consegue se alimentar, vamos dizer assim, tá bom? Probióticos são interessantes no caso, mas uma das coisas que a gente pode estar utilizando é o Saccharomyces boulardii, que é o Floratil, principalmente porque ele aumenta a proteção no trato gastrointestinal, tá bom? Então é um probiótico interessante se utilizar, principalmente quando está em quadros de crise. O uso dos fermentados, se não tiver em quadro ativo e não causar fermentação, é interessante, porque os fermentados eles são fontes pré-bióticas e nutrem bastante o intestino. Que mais? Isso para a parte local, né? Vamos dizer assim. Obviamente a vitamina D não pode passar desapercebida. A vitamina D é super importante. Manter pelo menos um nível lá entre 60 e 80 é super importante. E aí, obviamente, a cúrcuma para quem tem doença de Crohn e retocolite é muito interessante porque diminui, além de antioxidante, diminui a inflamação. E aí, obviamente, a gente sabe que no começo a doença de Crohn e a retocolite podem dar um quadro de fadiga, de cansaço por conta da inflamação e por conta também de causar um processo desabsortivo, ficar desnutrido e isso trazer consequências, tá bom? São algumas coisas que a gente pode trazer aqui de informação para vocês. Baixas doses de naltrexona para algumas pessoas ajuda bastante,
Tem que ter cautela na hora de usar, porque não são todas as pessoas que se adaptam ao uso da naltrexona, mas as pessoas que se adaptam ajuda bastante no quadro. Não é uma questão milagrosa, mas ajuda sim a equilibrar o sistema imune. A N-acetilcisteína e a glutationa são dois antioxidantes que eu gosto muito de utilizar para quem tem esse quadro intestinal, tá bom? Então a gente tem aí, pessoal, já uma gama de coisas que a gente pode estar fazendo. Pensando em questões alternativas, né, vamos dizer assim, a ozonoterapia é muito interessante, porque quando você oxigena também você diminui a inflamação. Então, a utilização de ozônio, a inalação com hidrogênio também é muito interessante, porque é antioxidante. E aí depois utilizar a ozonoterapia, que a ozonoterapia ajuda a também tratar desbiose, é importante nesse processo. As pessoas têm mais chance de desenvolver desbiose, quem tem retocolite e doença de Crohn. Autohemoterapia menor também é interessantíssimo para equilibrar o sistema imunológico. Então veja que a gente pode estar fazendo várias coisas aí juntos para melhorar. A gente sabe que metais estão relacionados, então, por exemplo, mercúrio, alumínio, chumbo estão relacionados com uma piora do quadro, então o detox de metais também é muito interessante. E desparasitar, como eu falei para vocês, tratar essa desbiose, porque a desbiose é um gatilho para piorar a doença autoimune, tá bom? Eu acho que eu consegui falar com vocês tudo que a gente precisava, tá? Importante avaliar as vitaminas e minerais para ver se tem um processo inflamatório. Importante avaliar a alimentação, importante avaliar o sono, o estresse e avaliar o sistema como um todo. Se ficar achando que só corticoide, que só anti-inflamatório ou imunossupressor vai resolver, você vai estar enganado e aí você não vai ter o resultado que você está buscando. A ideia é que você consiga ter um tratamento integrado para realmente você se sentir saudável e não apenas um controle sintomático para você remediar a sua doença e ver que realmente está ficando cada vez mais doente e não se sente bem com isso. Tá certo? Então, pessoal, fiquem com Deus. A live vai ficar gravada. Não esqueça de ver, rever, deixar seu comentário e, obviamente, compartilhar com as pessoas que você quer ajudar. Certo? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.